Olá, amigos investidores! Sejam muito bem-vindos ao canal Como Investir no Exterior. Hoje eu vou mostrar então o fechamento da carteira de investimentos, tanto no Brasil e no exterior. Mas antes eu queria só passar aqui pelo canal do YouTube com vocês, olha só. Bom, se você ainda não é membro, então tá aqui, ó, clica aqui em Seja Membro e aí depois me manda um e-mail com o seu contato telefônico e eu vou adicionar lá no grupo no Telegram para a gente poder conversar lá diariamente, lá a gente interage. Então é um grupinho muito bom lá que a gente fica interagindo diariamente, sem assuntos off-topic, sem 1000 mensagens por dia. Então as mensagens que tem lá são realmente as mensagens que interessam. O canal tá muito legal, ele tá com mais de 120 vídeos, se eu não me engano, né? Tem muito vídeo bacana, tem todos os BPMcast aqui, ó. Então tem vídeos aqui, a maioria dos vídeos eu tento fazer um vídeo atemporal, né? Aquele que você pode assistir depois, que ainda assim os ensinamentos aqui, os fundamentos são ótimos, tá? Então, mesmo que o mercado caia ou não, pode assistir os vídeos antigos aqui, ó. Falando sobre investir em ouro, ó, esse aqui tem um ano, ó. Um ano atrás eu falei sobre isso, mais sobre ETF, sobre se vale a pena esperar o dólar cair para investir no exterior ou não, tá? Então, olha só, um ano atrás, e ainda está válido isso aqui. Será que vale a pena? Então, assista aqui esse vídeo, né? E tem os vídeos aí das empresas, tá bom? Então, tá aqui, feito aqui então o alerta aqui do canal do YouTube, que tá muito bacana, e eu vou fazer mais vídeos aqui conforme a sugestão de vocês. Vamos então para o Buscando o Primeiro Milhão, né? Então, falar aqui rapidinho do Clube do Livro, é gratuito, tá? Então, para quem quiser, comecei aqui com o Clube do Livro, é uma maneira de incentivar a leitura e também de conversar sobre diversos assuntos. Tem aqui o primeiro livro que eu li e fiz um resumo dele aqui, G0, né, O Fim das Lideranças Mundiais, de Ian Bremmer, muito interessante. E agora já estamos aqui no desafio do livro A Revolta de Atlas, de Ayn Rand, que é um livro de mais de 1.200 páginas. No entanto, é um livro fascinante, aí, cheio de ensinos aí, né? De aprendizado aí, principalmente parte do capitalismo. Então, é interessantíssimo, tá? Mas, aliás, aqui, ó, se você quiser, é só clicar aqui em Clube do Livro também. Aí tem aqui, eu falo um pouquinho e eu vou deixando as postagens todas aqui, tá? E eu vou colocar o link aqui também do grupo lá do Telegram, mas ele tá aqui, ó, entrando na Revolta de Atlas. Tá, então lá no final a gente tem o link, aqui eu falo um pouco sobre ele. Se quiser comprar o livro com desconto, tá? Geralmente tem desconto aqui. Então, ó, por exemplo, estava R$ 49,90 semana passada. Então é ficar de olho que o preço sempre cai. O do Ian Bremmer, o outro de G0, eu paguei acho que R$ 39,90 ou R$ 44,90 e ele estava por R$ 9,90 na semana retrasada. E aqui tem o link, ou então na imagem aqui também te leva para lá. Mas vamos falar aqui da carteira de investimentos então. Vou fazer a atualização aqui, né? Fechamento, vou mostrar que mês a mês, independente da economia, do presidente, de tudo, a gente investe e tem sempre um retorno satisfatório. Carteira do Brasil não recuperou como a carteira do exterior, mas recuperou, né? De qualquer maneira, saiu aí da época do pior momento aí de março, né? Da pandemia, mas tá aqui, ó. BB Seguridade, né? O ativo que mais me pagou dividendos até hoje, eu fiz uma postagem sobre ela aqui. Estou negativo em 266. Ela teve 24, lembra? 24, 23, não comprei mais porque ela já é uma grande posição na minha carteira. Ambev, de longa data também, não pretendo também vender, deixa aí, daqui uma hora eles, os Lemans lá fazem alguma coisa. Então, enfim, Itaú, né, Cielo, que é a mesma coisa. Aí o destaque é para a IRBR, né, que com essas últimas polêmicas, esses últimos prejuízos, então vou fazer mais uma analisada, dar mais analisada nesse ativo para ver se eu vou sair dele já para o próximo trimestre ou não. Esse aqui eu não vou carregar igual eu carrego a Cielo, não. Tá bom? Os demais aqui estão no positivo, então está tudo controlado. A última aquisição foi essa EPR que eu comprei com parte do dinheiro que eu tinha em Petro e fiz um lucro, se não me engano, de 44%. Aqui a gente tem então a divisão da carteira. Então, ó, eu lembro que eu falei de BBSE que era grande, então, ó, eu tenho BBSE e Porto Seguro, ó, 20%, uma BBSE é muito maior. E aí bancos aqui são a Bradesco, Itaú e a Itaúsa, né? E, enfim, aí tem aqui a saúde, utilidades, o financeiro, B3SA, cresceu pra caramba. E olha lá, ó, tem aqui toda a divisão da carteira
todos os ativos, né? Então, menor posição aqui na carteira hoje é Cielo, bem pequenininha ali em relação às demais, né? Então, essa aqui é a composição da carteira. Já dos fundos de investimento imobiliário, para o mês de agosto, então, todos os mesmos ativos aqui. Esse mês eu devo, sim, vou fazer umas vendas aqui, né, para poder enxugar um pouco a carteira. Tem uns ativos aqui, por exemplo, como o NSLU, ó, 50% de lucro na cota, olha aqui, ó. Então, né, o meu preço médio é 183 e fechou em 276. Devo encerrar a posição pelo seguinte, depois tem que tirar o imposto de renda aqui, né, mas ele não paga 3,97, pagou 3,97 agora nesse mês, ele paga em torno de 1 e pouco, né? E aí, se eu pegar esse rendimento aqui e dividir pelo valor do aluguel, é como se eu tivesse aí sem ganho de capital, tá? Mas com aluguéis aí por alguns anos. Então, eu vou realizar um desses ativos aqui, aliás, alguns desses ativos aqui. Mas olha só, interessante é que aqui, relembrando, é o preço médio, meu preço médio. Aqui é o quanto que pagou de aluguel e aqui é a porcentagem paga em relação ao fechamento. Tá? Então esse aqui é o atual. E esse é o yield on cost. Essa aqui é a relação do aluguel com o preço médio. Tá? Então a gente observa aqui, né, 1% de BBPO, mas também estou pensando em encerrar a posição, esses que são mais de 30% aqui de lucro. Estou pensando em realizar, vou pensar bem direitinho. Mas enfim, né? BBPO, então tá aqui, ó, tá dando 1% ao mês, líquido, tá, pessoal? Isso aqui é líquido em relação ao preço médio. E estou com 31% aqui, 31,5% de lucro na cota. E assim, seguem os demais papéis. Como eu falei aqui que eu devo vender alguns, né? Eu vou vender, inclusive, DGA, que é o que eu estou no Rio de Janeiro, né? O prédio a gente já deu aí, não é mais do que tempo para ele se recuperar, e não adianta, e quando a gente acha que o Rio de Janeiro vai se recuperar, vem lá o governador e é afastado em um processo de impeachment porque está envolvido com corrupção aí do Covidão. Então é bem difícil lá o edifício no Rio de Janeiro. Vou vender e vou vender outros com lucro para poder abater aqui esse prejuízo, né? Então faz a compensação do imposto. Nem sempre é ruim ter um ativo ali no negativo. Aqui a gente tem então a divisão da carteira todinha, né? Os maiores continuam com MXRF, VRTA e RDM, ó. E ainda fiz subscrição de MXRF, mas para vender, né? Eu fiz a subscrição porque geralmente depois, é uma dica, tá? Se você tem caixa, vem a subscrição, geralmente não é uma regra, é empírico, tá bom? Mas geralmente, após o período de subscrição, após a liquidação, o preço sobe um pouquinho, e aí você pode vender aí o seu excedente com um preço um pouco melhor. Quero vender o excedente de MXRF, mas inflação subindo, né, esses de papéis aqui acabam subindo. Então, vou dar uma analisada, mas devo vender sim. Aqui a carteira total, né, o consolidado, então mês de agosto, ó, o aporte, né, fiz um bom aporte agora em agosto, 3,43%, isso aqui em relação à minha carteira, tá? O caixa ficou menorzinho, gastei tudo, as ações caíram a 7,56% no Brasil, tá? Se vocês lembram, no dia 31 de agosto, fechou tudo bem negativo aí, menos 2, menos 3, menos 4, 5% aí, alguns ativos, né? Os FIs levemente positivos, CDB a mesma coisa de sempre, Debenture também, Previdência, uma fechou um pouquinho negativo e a outra bem positivo e deu esse saldo aqui um pouquinho negativo, né? Também fiz aporte no exterior na casa de 2% do que eu tenho lá, e o total em reais, né? Com isso aqui tudo, né? Com positivo, com cá, tá? 0,55%. O convertido, né? Deu 12,51%. Então, minha carteira no exterior, vou mostrar aqui agora, né? Subiu bem. Quando eu converto ela para reais, dá 12,51%. E somando a carteira do Brasil e o exterior, a carteira toda subiu 6,54%, graças aos investimentos no exterior, né? Aqui os gráficos, então olha só o que está acontecendo com a minha carteira. A posição exterior está aumentando. Está aumentando porque as ações no Brasil deram uma caída e eu enviei mais dinheiro e o dólar subiu mais um pouquinho, está se mantendo naquele patamar lá. Então olha só, eu tive 49% exterior, 50%, 51%, já estamos aqui em 53/54%, tá? Então
tá ficando grande a carteira no exterior. Vamos ver o que nos reserva aí para o futuro. Bom, aqui por último, do BP Milhão, o gráfico que eu adoro, né? O gráfico de crescimento aí no longo prazo. Esse aqui é o que eu gosto de mostrar para incentivar todos vocês. Ó, a gente começa pequenininho lá no azul em janeiro de 2016, e aí vem crescendo a barrinha azul, vem crescendo a barrinha verde, depois a barrinha amarela, que é 2018, a vermelha é 2019 e chegamos na roxa, que é 2020. Então, estamos na pandemia, também gasta um pouco menos, então todo o dinheiro vira aporte, né? E aí, olha só, a diferença que a gente está de 2020 para 2019 agora no mês de agosto. Uma diferença significativa, né? Maior do que a dos anos anteriores, ó. Só com exceção aqui de 2016 para 2017. Então, acreditem sim na estratégia e invistam para o longo prazo. Bom, pessoal, vamos então olhar o site Como Investir no Exterior. Videozinho da Salesforce aqui, ó. Interessantíssimo ativo, subiu muito nos últimos tempos. Hoje o mercado americano está numa queda muito acentuada. Ó, o Bitcoin está caindo aqui 6,55. O dólar também caindo, já fiz uma remessa hoje, a 5,28. O Ibovespa 0,25, né? Mas o SP500 está caindo 3,79. Ó, está caindo bastante hoje, né? E a Nasdaq também não está muito diferente, caindo 5,49. Então, as FAANG, né? Apple, Amazon, Google, Netflix, Microsoft, enfim. Se eu for falar muito aqui, eu acabo que o vídeo fica grande demais. Fiz um post, crise à vista, não invista agora, né? Então, dei uma lida aqui interessante, fiz uma reflexão aqui dos últimos 4 anos, tá bom? Mas vamos lá para a carteira, para o vídeo não ficar tão grandão. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, a gente tenta aí fazer um meio termo. Então, olha lá. Aquele mesmo gráfico que eu gosto, né? Do retorno da carteira no ano aqui de 2020, é esse Vzão aqui, ó. E a carteira como um todo, de igual maneira, lá da carteira geral, as barrinhas estão sempre crescentes, e a barrinha aqui, ó, só que aqui é ao contrário, né? Vermelho 2020, então agosto já foi maior do que os anos anteriores também. Aqui o mês a mês, então olha lá, as ações subiram 7,01% no mês. Os ETF 4,42 e os REIT 2,19, totalizando 5,55% de alta na carteira, em dólar, né? E aí, aqui a gente tem os ativos, né? Negativo ainda em CVS. Na verdade, eu comprei CVS na época, um bom case, eu gostava, foi um dos primeiros ativos que eu comprei, bem alto, né? Depois fiz umas compras mais baixas, diminuiu o preço médio, mas paga dividendos redondinho, é um case que eu gosto ainda. Se eu tivesse comprado muito, eu comprei bastante quando o preço estava alto. Se tivesse comprado tipo na época da pandemia, isso aqui estaria muito no positivo, então o ativo não é ruim. Eu só comprei um pouco mais lá em cima. E para aqueles que gostam de dizer que preço não importa, importa sim. Porque eu tenho esse ativo há muito tempo, recebo dividendos dele já há alguns anos, mas não tenho ganho de capital nele. Enfim, Berkshire, AWR, estou esperando esse WR aqui pelo menos lá nos 70 para fazer uma nova compra, né? Eu vendi um pouco dele, tem post aqui falando sobre isso. Disney, que eu até ia comprar, mas não comprei, deu uma disparada. Apple, vendi um pouco, né? Mas olha só, na verdade aqui, deixa eu ver aqui uma coisa, esse aqui no fechamento a tabela pegou aqui o preço de fechamento antes do split, do dia 31, né? E aqui já está atualizado o preço médio, tá? Mas, enfim, lá a porcentagem está calculada certinha. Visa também, enfim, né? Os outros ativos aqui. E ainda destaque, né, negativo aqui para Intelsat, que caiu 95%, meu preço médio era 11,24, mas eu fiz umas comprinhas agora nos centavos e diminuí esse preço médio aqui para 2 e alguma coisa, né? Que mais? As últimas compras aqui, né? Biomarin foi por causa daquela queda de 30 e poucos por cento. Fiz um vídeo falando, aliás, um post mostrando. Skywork também subiu bastante, Palo Alto também, Frank Resource, enfim, todos esses últimos aqui, ó, foram comprados aí na época da pandemia, né? E os últimos aqui que eu fui comprando mais ou menos agora são cases aqui, alguns foram até indicação de seguidores, eu dei uma olhada por alto, gostei do case e vou trazer um vídeo explicando ainda esses outros ativos aqui, tá? Bom, dos ETF então, esse RBOT aqui, né?
fala de inteligência artificial, automação, estava batendo a máxima, esse preço aqui, ó, na máxima histórica dele, com mais de 30% positivo, né? O ouro que, né, não parou de subir, e os 3 últimos aqui que eu comprei há pouco tempo, lá na Avenue, né, na carteira Indexing que eu estou fazendo lá, que já subiram bastante dos últimos 3 meses para cá, quando eu comprei, né? E os REITs também deram uma recuperada, então diminuí aqui, né, a gente viu lá em cima 2 e pouco por cento na carteira, e aqui ainda tem bastante negativo, a carteira está um pouco negativa ainda, mas conforme a gente vai adicionando, a carteira vai melhorando. Eu adicionei aqui, fiz um post aqui falando sobre o Empire State Realty Trust e por que eu acho que esse preço aqui deve ir a $10 ainda no médio prazo. Então comprei para ganho de capital. Dividendos recebidos em 2020 comparado com 2019. E aí pela primeira vez aqui neste ano, a gente tem que agosto de 2020 recebeu um pouco menos de dividendos do que 2019. Haja vista aí a suspensão de pagamento de alguns dividendos, como o EPR, por exemplo. E aí, o que reflete aqui? A porcentagem dos dividendos recebidos em relação ao mês do mesmo mês do ano anterior. Então, olha lá, acabei de mostrar aqui na barra, então recebi 9% a menos de dividendos do que agosto do ano passado. Divisão total da carteira, então aqui estão todos os ativos e a representação deles. Vendi uma parte de Apple e ainda assim Apple é a maior posição da minha carteira. E aqui os outros segmentos, né? As stock, os ETFs, os REIT e a carteira como todo. Tenho mais de 60% em stocks, REIT e ETF aqui dividido. Então está bem dentro da minha linha. O que eu devo fazer aqui agora é aumentar um pouquinho de REIT, tá bom? Então, pessoal, é isso daí. Era o que tinha para apresentar aqui para vocês, a carteira do BP Milhão. E vamos seguindo com o foco aí, porque só assim a gente consegue receber dividendos e viver com tranquilidade no futuro. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.